Capítulo 10. A segunda vinda. Disse Jesus: virei outra vez. João 14:3. Sendo que as palavras de Cristo na cruz, está feito ou está consumado, João 14:19-30, confirmam essa verdade. Desde o primeiro homem, Adão, e sua família, até o último ser humano a ser comunicado dessa grande boa nova, todos tiveram, têm ou terão a oportunidade de conhecê-la e de fazer a sua escolha, seja ela de aceitação ou de rejeição. Todos os que rejeitarem ao dom da salvação, a graça, obviamente estarão destituídos do direito à vida eterna. Ao contrário destes, aquele ou aquela que aceitar esse dom único e viver de forma digna diante do Senhor, conforme suas próprias palavras, ouvirá, em breve: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Entendido esse desdobramento quanto aos que aceitam e aos que rejeitam a salvação em Cristo, resta analisar quando se dará essa separação entre salvos e perdidos. A palavra de Deus é clara em revelar que o veredito final do Senhor será dado a cada um em sua segunda vinda a este mundo. Na Bíblia são encontradas mais de 2.500 referências à volta de Jesus, sendo um em cada 11 versos destinado a tratar do assunto. O evento em si está amplamente cercado de revelações impressionantes, como sendo algo jamais presenciado por toda a criação divina. A segunda vinda de Jesus à Terra terá características que farão tremer todos os povos e até mesmo o próprio arqui-inimigo, pois tanto nos céus quanto na própria Terra serão vistos, ouvidos e sentidos fenômenos que palavras dificilmente conseguem descrever. Um acontecimento audiovisual indescritível. Os poderes do céu serão abalados e a terra estará irreconhecível. Há, entre todos os versos bíblicos mencionados há pouco, muitos sinais de que a volta de Jesus está bem próxima de nós. Na realidade, a própria condição do planeta e da raça humana indica que algo de muito grande está para acontecer, pois a soma de vários fatores, como os listados a seguir, não deixa dúvidas de que a vida na Terra está insustentável. Primeiro, guerras, terrorismo, enfrentamentos político-econômicos. Segundo, fome e escassez de água e outros itens de sobrevivência. Terceiro, doenças que não param de se avolumar, inclusive aquelas já extintas que estão voltando. Destacam-se os casos em que a ciência médica não consegue acompanhar as mutações genéticas de vírus e bactérias que se tornam cada vez mais resistentes. Ainda se pode relacionar as doenças emocionais que estão tomando conta do planeta, levando milhões e milhões de pessoas à depressão e a síndromes cada vez mais intensas e severas, como as do medo e do pânico, bem como os altos índices de ansiedade que resultam em desequilíbrios diversos no organismo. Quarto, descontrole social quanto ao abandono de princípios e valores consagrados, tendo como desdobramento a violência atingindo níveis alarmantes, o tráfico e o consumo de narcóticos também fora de controle das autoridades, a imoralidade e a decadência da principal estrutura social, a família. Ainda nesse aspecto, pode-se constatar elevados graus de discriminação e intolerância. Quinto, a grande confusão religiosa que se estabeleceu no mundo,
Havendo os homens criado infindáveis denominações religiosas, seitas e outros tipos de culto, os quais tão somente deixam as pessoas desorientadas e até mesmo avessas à religiosidade cristã, visto que a quase totalidade desses movimentos tem visado mais enfaticamente o ganho financeiro e o empoderamento de seus líderes. Sexto, o descontrole quase total da corrupção no meio político em todo o mundo. Sétimo, a precariedade da economia mundial, com muitos casos de falências de vários países, com o desemprego atingindo níveis assustadores, sendo que a concentração das riquezas cada vez mais se resume a um número menor de pessoas e a pobreza, por sua vez, atinge a massas cada vez maiores da população. Oitavo, os desastres naturais que se avolumam a cada ano, com a degradação ambiental acompanhando a passos rápidos a falência de diversos biomas e a extinção de várias espécies, bem como a destruição de matas, rios e outros recursos indispensáveis à vida. Uma das passagens bíblicas mais enfáticas com relação à proximidade da segunda vinda de Jesus é aquela em que ele mesmo declara como estariam as condições humanas nesse tempo. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. Jesus está fazendo um alerta muito sério aqui. Trata-se de uma condição de plena normalidade à vista da maioria das pessoas, ou seja, elas não estarão preocupadas com coisa alguma que não seja seu próprio cotidiano, fazendo planos, realizando sonhos, trabalhando como se nada houvesse com o que se preocupar, mesmo com as precárias condições de vida, como visto nos 8 itens anteriormente citados. As pessoas estão e estarão tão concentradas em si mesmas e em seu futuro que mal perceberão que tudo está chegando ao fim. Para muitos, os alertas a serem dados pelos pregadores da verdade não serão suficientes para arrancá-los dessa condição letárgica e sonolenta. Assim como Noé alertou aos seus contemporâneos, João Batista também o fez quando da primeira vinda de Jesus. Tudo corria normalmente na vida das pessoas e das comunidades daquela época. As profecias haviam sido dadas e eram muito claras quanto ao tempo e o local da sua chegada. Mesmo assim, Jesus não foi identificado como sendo o Messias pela maioria das pessoas e principalmente pela liderança religiosa da época. Sequer os doutores da lei perceberam aquele evento magnífico.